Bom dia, amigos, saudações rubro-negras. Olha só o que os palmeirenses falaram no canal Turma do Amendoim. Dedico os créditos ao canal Turma do Amendoim, link aqui na descrição. O Lugó está com o Flamengo engasgado aqui na garganta. Rapaziada, não esqueceram ainda a derrota no Allianz Parque. Os caras estão irritadíssimos. E o André, né? O André, que não participou da live após a partida entre Palmeiras e Flamengo, ontem mesmo falou sobre o jogo. E, gente, o chororô não para. O chororô dos palmeirenses não para. Olha só o que a galera aí do canal Turma do Amendoim comentaram sobre isso. Já tô aqui com o André que não pôde, teve um probleminha, né? Um probleminha técnico no último domingo, o André não pôde entrar. Vamos comentar ainda sobre Palmeiras e Flamengo, que, ó, pra mim as 24 horas se passaram, mas eu ainda tô engasgado com essa derrota. Tô engasgado com a derrota frente ao Flamengo no último minuto. Não passa porque era o jogo que o Palmeiras tinha que vencer, era o jogo que ia mostrar se de fato o Palmeiras tinha virado a chave e parece que nada aconteceu. Vamos mostrar o André imitando, hein? O André que imitou, olha, o André acertou 2 resultados impressionantes no pós-jogo contra o Ceará. Ele disse 2 coisas que vocês vão ver aqui, ele acertou as 2 em cima. Então, olha, fique aqui na Turma do Amendoim, que aqui tem gente que conhece muito de futebol e o André é ovidente, hein? Vou colocar o que ele falou sobre o Toluca lá, o Luan, sobre o resultado que ele falou de Palmeiras e Flamengo. Olha, você que quer saber previsões do futuro, o André parece que está cada vez mais assertivo, cada vez mais adequado. E aqui na Turma do Amendoim, você não perde nada. É análise, é pré-jogo, é tudo sobre o Verdão na Turma do Amendoim, tá bom? Então já vou pedindo para você que está chegando, já senta o dedo no like, audiência espetacular. Tivemos aí mais de 110 mil visualizações contra o Flamengo no pós-jogo. Uma audiência maravilhosa. Então, vai deixando o like, se inscreva no canal que promete. Hoje, Palmeiras e Sporting Cristal, já tem muita gente chegando, dá moral para a rapaziada que tá chegando, ó. O Jaques Guilherme, o Vicente Botino, o Marco José Pinto, membro do canal, Fábio Cervantes com a gente aí, ó. Denis Moraes, Tibúrcio, César, Antônio Carlos Lentini, o Drauzio, Ademir Santos, Gabriel Esplendor, o Jorge Miguel Cury, deve ser parente lá do Kibe, um abraço pro Jorge, o Antônio Modesto, um abraço pro Antônio Modesto, Marcelo Zara, Dilson Inácio, José Antônio Alves, Legionari, Percy Demani, muita gente aqui bacana, o Rabigol, grande Rabigol, boa noite, turma. Hoje é dia do Estevam deitar e rolar, é o Cuiabá Man. Boa noite, André, seja bem-vindo. Palmeiras e Sporting Cristal. Já começa o qual? Você que não estava no jogo Palmeiras e Flamengo. O que aconteceu com o Palmeiras contra o Flamengo, André? Alguma novidade para você? Vai lá, boa noite. Boa noite, Lugol. Boa noite, amigos do chat. Estou de volta depois de uma lombalgia que me atingiu em cheio no sábado. Foi impossível fazer a live no domingo, mas aqui já recuperado à base de analgésico, anti-inflamatório. Vamos que vamos. Lugol, para mim não me surpreendeu nada, absolutamente nada. Eu falei que esse time do Palmeiras, a gente fala assim, porque existe uma polêmica, né? As pessoas que elogiam quando ganham e quando perde viram de lado. Nós aqui só tivemos de um lado o tempo todo, falando que o time do Palmeiras há 2 anos e meio não apresenta absolutamente nada. E não apresenta mesmo. História para boi dormir, que o Abel mudou. O Abel não mudou nada. Ele novamente colocou... Ele não... Assim, é um erro falar que o Palmeiras jogou com o Mike como segundo lateral, o Palmeiras jogou com 2 laterais. O Mike jogou como ala, que é pior ainda do que jogar como 2 laterais. Pelo menos se ele jogasse como lateral, ele seria lateral. Mas jogou como ala no lugar do Felipe Anderson. Você acha que dá para dar essa função para o Mike, no lugar do Felipe Anderson? E do outro lado, o Facundo Torres? O Tigrinho ia morrer de fome mesmo, Lugó. Ia comer só beber água, porque comida não ia aparecer para ele. Quem que ia acionar o Tigrinho? O Facundo Torres, que é um jogador limitadíssimo, que ele passa do meio campo, ele vira o corpo e toca a bola para trás. Não tem profundidade nenhuma. Ele não tem profundidade nenhuma, o Facundo Torres. E o Mike, gente, substituindo o Felipe Anderson na criação, por dentro ou por fora, como um ala.
E quando o Palmeiras era atacado, ele recuava para formar uma linha, porque o Giai virou terceiro zagueiro, Lugó. O Giai virou terceiro zagueiro no Palmeiras. Então são coisas que vêm acontecendo e fazem 2 anos. De 2023 caiu no colo do Abel. 24 foi pífio, 25 nem Campeonato Paulista nós ganhamos. Ponha isso na cabeça de vocês, nem Campeonato Paulista nós ganhamos mais. Então assim, esse time não joga bola há mais de 2 anos. Esse time tem dificuldades seríssimas de fazer gol. Perde gol aos montes. Mas perde gols não é um gol trabalhado, não, é bola alçada, é bola jogada, bate no joelho, bate na orelha, bate na cabeça, sempre o acaso, não tem uma construção, não é uma coisa construída, é uma coisa que é lançada. Então, assim, o que eu vi de Palmeiras e Flamengo não me deixou surpreso, mas me deixa horrorizado para o que vem pela frente, para as disputas de mata-mata, que para mim o Palmeiras, na primeira disputa de mata-mata, um pouquinho mais complicado, vai dar adeus. Assim como domingo, já antecipo, domingo vai sofrer barbaridade contra o Cruzeiro. O empate é uma vitória domingo que vem. Então, assim, o Palmeiras ter perdido o Flamengo, para mim, não foi surpresa nenhuma. Já um jogo contra o Ceará, eu já dei o prognóstico de quanto seria Então vou aproveitar, o pessoal que está chegando aqui, já passo para a Karina. Obrigado, Karina. Karina chegou aqui com a gente, ó, e ainda querem renovar com o Pardal. Olha o que o André, por isso que eu falo, rapaziada, fica aqui na Turma do Amendoim, porque as previsões, é impressionante. Olha o que o André disse, vou colocar agora o vídeo que o André disse no pós-jogo Palmeiras e Ceará. Olha o que o André disse, vou colocar até a gente para cá aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, ó. Olha o que o André disse no pós-jogo Palmeiras e Ceará. Acompanhe o que ele disse quando eu perguntei para ele da previsão de Palmeiras e Flamengo. Olha só. De fogo, se não precisa jogar bola, se só resultado resolve. André, se jogar o que jogou hoje, nos 90 minutos, ganha do Flamengo domingo no Allianz Parque? 2-0 pro Flamengo. Lugó. É mesmo, André? Não jogou nada, mas o que o Palmeiras jogou contra o Ceará? Eu também acho, não jogou. Os caras estão vomitando. Aí jogo do mata-mata, é o Ceará, o campeão cearense, em 750 minutos. Vocês vão ver onde vai parar o Ceará no final do Campeonato Brasileiro. Tá aí. Boa noite, André e Karina. André, quer comentar um pouco? O André, não é à toa que ele é o vidente. Vai lá, André, comenta aí. Lugou assim, a gente falava, nós três até comentamos sempre assim, uma coisa é desempenho, outra coisa é a posição na tabela. O Palmeiras tem posição na tabela, o Palmeiras tem quantidade de pontos, tem, realmente é líder do campeonato, mas já diminuiu, já estreitou, podia estar com a vida folgada. Sabe por que não está com a vida folgada? Porque não tem desempenho contra time grande. A hora que pega um time, um jogo grande, que nem o Flamengo, que é o seu principal adversário, Botafogo um pouco mais atrás, aí vem um outro batalhão, né? Cruzeiro, Botafogo, seja lá de São Paulo, quem vem mais atrás. Mas Palmeiras e Flamengo os que estão, são os dois clubes que estão brigando. E a hora que o Palmeiras joga com o Flamengo, dá nisso. O Flamengo não jogou nada, Lugó. Vamos ser sinceros, o Flamengo não jogou absolutamente nada. Houveram lances tenebrosos de pênaltis, coisa assim. No Brasil, o pênalti tá banalizado. Um soprão e o Arrascaeta caiu na área. Tomou um soprão, Lugó. Um soprão, uma velha lá sentada na arquibancada, peidou e o Arrascaeta caiu. Uma vergonha, Lugó. Uma vergonha o pênalti marcado no Arrascaeta. Ele é o rei de se jogar no chão. É o rei de se jogar no chão. Uma vergonha. Se dá aquele pênalti, por que não deram no Tigrinho? O empurrão que ele tomou nas costas. E não foi uma encostada de mão. Se você vê o movimento, esse movimento aqui, ó, na mesma intensidade, se era para dar pênalti, não, mas se ele deu aqui, ele tinha que ter dado do Tigrinho. Então, o pênalti, houve imagens de pessoal que estava atrás do gol e ficou comprovado que o jogador tocou a mão na bola do jogador do Flamengo, tocou dentro da área. Esse foi pênalti. Só que o VAR não tinha essa imagem de trás do gol. Não tinha essa imagem. Então, o que o VAR fez? Falou, vai a decisão de campo. Tinha dado pênalti. Mas, com imagens que tem de trás do gol, de gente que estava sentada atrás do gol do Flamengo, nota-se que o jogador do Flamengo, quando ele sobe, a bola bate na mão e a mão dele estava dentro da área. Então, esse foi pênalti. Os outros dois, se ele deu do Arrascaeta, teria que ter dado do Tigrinho. Mas o Palmeiras, infértil. O Palmeiras é um time infértil. Vai transar a noite inteira e não vai fazer um filho, Lugó. Aí, Karina chegando, vou perguntar mais, pra gente encerrar esse papo do mito, que o André é mito. Olha o que o André disse, Karina,
quando a gente questionou, na mesma live contra o Ceará, vamos deixando o like, rapaziada, nós já começamos o preço, vai deixando o like aí, ó, Karina e o André, a gente tem que comentar um pouco do Flamengo, que, olha, eu tô revoltado com aquele jogo, até agora não passou, joguei as fraldas aqui na live e vou jogar mesmo, é o que esses jogadores merecem. Que hoje vai estar o Cuiabá Man, o Ceará Man, hoje tá todo mundo querendo jogar bola, hoje vai ser 5-0, todo mundo querendo aparecer, então antes disso, pra gente encerrar esse assunto do mito André, Karina, olha o que o André disse quando eu perguntei, quando a gente estava falando de futebol mexicano, né? O rapaz mandou um superchat e a gente falou de futebol mexicano. Olha o que o André disse do Luan, que estava disputando a final Toluca e América do México, era a final do mexicano. Olha aqui, vamos ver esse vídeo agora. É o melhor jogador lá agora. Elinho é outra porcaria que só joga nesse time. Eu também tenho. Não, ele tá jogando bem no México. Ele não tá jogando só na porcaria. É outra porcaria que só joga nesse time. Eu também tenho. Não, ele tá jogando bem no México. Ele não tá jogando só na porcaria, não. O Campeonato Mexicano é um campeonato bem disputado. O Lucas Debel não deve estar, não tá na live, senão ele já ter se manifestado. É só perguntar pro Lucas Debel que acompanha o Campeonato Mexicano. E Luan será campeão, hein? Luan, com gol de Luan, Toluca será campeão. Vai entregar o Toluca na final do mexicano. Com gol de Luan, Toluca será campeão. Karina, o que tá acontecendo com o André? Olha, vão achar que tá relacionado a Beth. Karina, boa noite, seja bem-vinda. O André acertou o título do Toluca com gol do Luan. Essa nem Nostradamus, nem... Olha, boa noite, Karina, seja bem-vinda. Palmeiras e Sporting Cristal, eu tô ainda engasgado com a derrota frente ao Flamengo, porque hoje o Cuiabá Man vai querer aparecer, vai fazer 3 gols, é a despedida do Estevão, mas olha, ele sai do Brasil, eu tô irritado com ele, por mais que ele tenha entregue, por mais que ele seja um jogador talentoso, ele sai daqui sem ter feito um gol contra os maiores rivais de São Paulo e contra o maior rival do Brasil. O maior rival do Brasil não é Corinthians, não é São Paulo, não é Santos, se chama Clube de Regatas Flamengo, porque o Corinthians acabou. O maior rival do Palmeiras é o Flamengo, e o Palmeiras virou filho do Flamengo. Boa noite, Karina, seja bem-vinda, Palmeiras Sporting Cristal. Boa noite, Lugó, André. Aliás, André, o vidente voltou, hein? Impressionante, tanto em relação... Informa, nossa... Como nos velhos tempos, hein, André? Mandando muito bem aí nos seus palpites. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal. Noite de Libertadores, né, Lugo? O último jogo aí da fase de grupos, como você falou, Palmeiras Sporting Cristal, Palmeiras mais que classificado, garantido aí na primeira posição geral, vai ter o benefício de decidir os mata-matas em casa, e a gente nem mais sabe se isso é benefício, porque diante do desempenho tão ruim do time dentro do Allianz Parque, fica complicado a gente acreditar, Palmeiras vai muito melhor como visitante do que como mandante, né, mas de qualquer forma, como você bem comentou, é um jogo amistoso, praticamente de despedida do Estevão, né, que só defenderá o Palmeiras no Mundial de Clubes. Né? Assim, Lugo, o Estevão é um menino de 18 anos, é um jogador com muita qualidade técnica, é um cara diferente, mas que não se mostrou decisivo em jogo grande, contra adversários mais qualificados. Essa que é a verdade, que foi o que aconteceu no último domingo contra o Flamengo. Ficou devendo sim, Lugo. Mas também, assim, o Palmeiras tem tantas questões para se resolver que também não dá para jogar tudo nas costas do Estevão, Lugo. Né, assim, são jogadores que desaprenderam a bater pênalti, a gente nem comemora mais quando tem pênalti, a gente fica apreensivo, quem é que vai bater? Impressionante, é Veiga, o próprio Estevão errando, agora o Piquerez, os jogadores do Palmeiras não treinam pênalti, ficou evidente isso, né? Meio de campo que não tem criatividade, como disse o André, e não tem construção, um time dependente de cruzamento, de bola parada, então assim, o Palmeiras tem muito a evoluir ainda, Lugo, infelizmente, mas é isso, hoje é despedida do Estevão. Ó, então tá aí, despedida do Estevão, aí saiu então, Estevão dá adeus ao Allianz Parque com média alta de participação em gol e declara amor pelo Palmeiras. Sempre estão passando o paninho pro Estevão, é um belo jogador, um jogador talentoso, mas com média alta de participação em gol. E os gols feitos, André? Como é que se vê o Estevão, André, que amarelou, que pipocou domingo, belo jogador, que vá com Deus, que faça uma bela campanha lá no Chelsea, que joga bola, mas aqui no Brasil ele não se mostrou um jogador decisivo, um protagonista e um jogador grande, né, André? Falta muito pro Estevão ser aquele cara. Ele foi super valorizado pelos torcedores do Palmeiras. Para mim, ele foi super valorizado
por um futebol brasileiro engodo, por um futebol brasileiro que a régua está muito baixa, e aí um jogador que sabe driblar um pouco, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, e não conseguiu fazer gol em Corinthians, São Paulo, Santos, e no principal rival, que é o Clube de Regatas Flamengo. André, vai dar saudade do Estevão, André? Vai, Lugo, é um jogador diferente, né? Um jogador que, por mais que você, vamos supor, você tem jogos grandes, 5, 6 no campeonato, o resto são jogos de mediano para baixo. Então, ele resolvia nesses jogos de mediano para baixo. Assim, vamos falar sinceramente, o ano passado, ele estava pondo o brasileiro embaixo do braço, como o Hendrick fez. Ele estava pondo o brasileiro embaixo do braço. Só que o Palmeiras amarelou no jogo contra o Botafogo. Infelizmente, o Palmeiras era líder, faltando 3 rodadas, o Palmeiras era líder do campeonato, bastava ganhar do Botafogo. Bastava ganhar do Botafogo, o Estevão ia ter as mesmas glórias que o Hendrick teve. Agora, em comparação de gols, os gols do Estevão são muito mais bonitos, são gols mais belos do que os gols do Hendrick. O gol do Hendrick é de joelho, é de porrada, é de trombada, é de cair. O do Estevão é bola de curva, bola de tapa, bola de arrancar a cabeça do goleiro. O ano passado, ele era um outro jogador, Hugo. Eu acho que, assim, quanto mais foi chegando perto a ida do Estevão para a Europa, eu acho que é natural o cara se retrair. É natural o cara não querer ter uma contusão de um joelho, de ter uma contusão de tornozelo, porque o cara quer ir para a Europa e chegar inteiro na Europa, Lugó. É a vida dele, são 5 anos de contrato, né? Então, eu acho que é natural, e não é que ele tenha tirado o pé ou não, é uma coisa natural do recuo dele. Mas o ano passado, o Estevão foi excepcional no Palmeiras. Jogou muita bola, mas quase foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Estava aí caminhando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, a gente não pode esquecer o passado. O presente ele não está bem. Realmente, esse ano não foi um ano de brilho do Estevão. Poucos jogos de brilho dele, pouquíssimos jogos. Alguns do Campeonato Brasileiro, alguns do Campeonato Paulista. Mas eu digo, fazer falta, quem tem Facundo Torres, quem tem Flaco Lopes, quem tem esses montes de jogador que não resolve porra nenhuma em campo, lógico que vai estar. Eu falei pra vocês, o chororô não para, meus amigos. O Lugó tá com o Flamengo engasgado aí, tá muito puto da vida porque perdeu para o Flamengo e para acabar de completar, estavam tentando secar o Flamengo no jogo de ontem contra o Tátira, que o Flamengo quase, mas quase, por pouco, não leva um gol de empate e é desclassificado da Libertadores, né? Meu Deus, se não fosse o Rossi, tem que colocar uma foto enorme já ali no CT do Mengão, do Rossi, porque o cara foi o salvador. Foi o salvador dessa partida, olha. Enfim, esse foi mais um vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixa o like e ativa o teu sininho de notificação para você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.